יגדל אדוני אלוהים חי וישתבח נמצא בכל עת ואין את מציאותו אחד ומיוחד ואין יחיד כאיחודו. Haverim vechaverut, Shabbat Shalom. Trecho da Torá desta semana, Lech Lechá. Lech Lechá, terceira perashá do livro Bereshit, a criação. Nesta perashá, vai entrar em cena, na arena da humanidade, digamos, o pai do judaísmo, Abraham Avinu. Em outras ocasiões eu colocava no começo do comentário a oração Baruch Haba, bem-vindo seja, Baruch Haba, Beshem, Hashem, né? Muito tradicional, porque está começando aí a história do judaísmo em si. Como começou? Nós somos Benei Israel. Benei Israel porque já levamos o nome do patriarca Yaakov, o neto de Abraham Avinu. Mas foi em Abraham Avinu que começou a fé monoteísta, um Deus único. Começou o judaísmo, é considerado o pai do judaísmo. E aí veio, pela história que nós vamos seguir no livro Bereshit, Be'ezrat Hashem, se Deus quiser, cada um acompanhando a toda semana o trecho da Torá respectivo. E quando chega em Yaakov, há a mudança do nome de Yaakov por Israel. Israel, então, passamos a ser nós, Benei Israel. Mas, é lógico, então somos Benei Abraham também. Foi lá que ele começou e em Israel sedimentou. Abraham Avinu foi o sonhador. Foi o sonhador do monoteísmo que foi sedimentado por seu filho Isaac e foi realizado por seu neto Yaakov. Então daí as 12 tribos, a troca de nome por Israel e tudo. É interessante todas as duras provas que Abraham Avinu precisou sair vencedor, né? Começando lá no próprio início, o trecho Lech Lechá, Me'artzecha, Umimolatecha, Umibetabicha, Deus dizendo para ele, porque ele era um menino, no meu tempo a gente chamava a expressão sapeca. Ele já tinha peleias com o pai dele por causa dos ídolos. O pai dele era fabricante de ídolos e ele não entendia direito, a cabeça dele já estava, então ele aprontou cada uma com o pai com relação a ídolos. Mas aí veio, né, Hakadosh Baruch Hu para ele. Lech Lechá, vai para ti, Deus estava mandando. Me'artzecha, sai da tua terra, da morada dos teus pais e tal, ela aretz asher areka, né? É um imperativo, digamos, na gramática portuguesa. E ele foi. Os Chachamim falam que ele não sabia. Ele não sabia. Para a terra que eu te mostrarei. E ele acreditou piamente em Deus. Os Chachamim nos ensinam que na palavra areka já estava. Abraão não sabia, Deus sabia, né? Mas eles colocaram na gemátria, eles juntam o valor numérico das letras Areka, Aleph, Resh, Areka,
1832. Exatamente o número da palavra Israel, somando letra por letra da palavra Israel. Deus já sabia para onde ele estava mandando Abraão Avinu, mas ele, confiando piamente em Hakadosh Baruch Hu, não sabia e foi, né? Eu acho que a viagem dele hoje ia precisar, nos dias de hoje, ele tinha que sair da Turquia, passar pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia, até entrar em Israel, lá em Beersheba. Parece que são 5 vistos hoje, se fosse fazer essa viagem. Mas ele foi. Ele foi, montou a sua tenda ali e foi passando pelas provas às quais Hakadosh Baruch Hu o submeteu. São várias. E a gente vê totalmente lendo os trechos da Torá, lendo os comentários, todas elas ele saiu vencedor. Então, reitero aqui o nosso Baruch Haba a Abraham Avinu, Baruch Haba ao judaísmo, Baruch Haba a nós, Benei Israel. Nós somos Benei Israel. Nós saímos da Perashá passada, onde apareceram, quer dizer, com Noah, com Noé, que foi o pai da segunda humanidade, existem os chamados Benei Noah, né? Benei Noah. Isso é uma coisa. Ele não teve o mérito de ser o pai do judaísmo. Precisavam mais alguns detalhes de Hakadosh Baruch Hu para o pai do judaísmo, que seria Abraham Avinu, né? Noah foi o pai da segunda humanidade. Então tem os Benei Noah, e nós fomos e nos tornamos Benei Israel. Todos são respeitados em todos os credos e todos. Nós somos Benei Israel. E a gente precisa entender isso, porque está havendo, assim, com o advento da modernidade, dessas redes sociais, dessas coisas, tem um advento, assim, muito grande de informações, que muitas vezes atrapalham as pessoas. Benei Noah, Benei Anussima, tem Benei Israel, somos nós nos confundimos, judeus se confundem muitas vezes, simpatizantes do judaísmo ou não, se confundem mais ainda, né? Existe messianismo hoje em dia, né? As leis brasileiras não impedem que seja formada nenhuma religião, desde que se respeitem as leis do Brasil, as leis do nosso país. Então, mas a confusão formada, a desinformação, né, é muito grande, que pessoas confundem, um exemplo clássico, messianismo com judaísmo. Entrando nesse mérito, messianismo não é judaísmo. Nós respeitamos e muito os outros credos, né, que quantas vezes já se mandou mensagens, já fizemos junto com outras autoridades de outras religiões, né? Não importa, catolicismo, evangélico, umbanda, espíritas, todos com o nosso maior respeito, né? Então, todos temos um único Deus, Ele é Pai de mais um povo, de mais de um povo. O povo de Israel está aqui. Mas o que é feito hoje, a desinformação é tão grande que as pessoas, como nesse caso que eu estou tocando, messianismo, não é judaísmo.
querem, às vezes, chamar, porque não há, né? Não há como associar com a vinda de Jesus e todos que o seguiram, com todo o respeito que é necessário, que são nossos irmãos. Teve até o Papa que nos chamou, né? Papa João Paulo II, se não me engano, chamou os judeus de nossos irmãos mais velhos, irmãos mesmo, né? Muito bem, muito bom, são nossos irmãos. Quer dizer, mas houve uma parada na Torá com a vinda e com o seguimento daqueles que seguiram Jesus, aos quais todos eles nós respeitamos, porque desde que se faça o bem, ficar procurando diferenças teológicas e brigas e isso e aquilo, não é muito bom. Mas se você reúne, fazer uma mensagem de amor, uma mensagem que faça bem ao seu próximo, que traga felicidade, isso em qualquer uma religião, ela deve ser respeitada. Mas que continuemos com a nossa. O que eu vejo hoje é coisas que são assim, muito parecidas. Quer dizer, falando em ser judeus, se é messiânico, não é judeu. Segue a linha de Jesus, ótimo, dentro do cristianismo e todas a sua parte, catolicismo, evangélico, todo. Muito bem, nosso respeito. Mas se há a figura de Jesus, não pode haver a figura de judeu. Podemos viver harmonicamente, sem nenhum problema, mas não podemos misturar. Isso leva a uma falta de conhecimento, né? Uma falta de conhecimento, uma mistura, né? Que você fica pensando que messiânicos são judeus. Na realidade, se arvoram judeus, mas não o são. Não podemos embarcar nessas canoas. Não podemos, porque elas não são verdades. Eu diria, estão falseando a verdade. Querem ser messiânicos, assim, tá, mas não são judeus. Né? Embora façam tanta coisa, imitem de uma forma que atrapalha até judeus, como eu disse no começo. E a pessoa fica sem saber e vai até lá. Às vezes quer ajudar porque está achando que quem não conhece, quem é simpatizante do judaísmo, quem olha e tudo, vai até aí e pensa que está dentro do judaísmo. E não está. Eu creio que isso é muito importante nós entendermos. A comunidade judaica, a comunidade maior como um todo, todos somos irmãos, mas cada um tem a sua crença e deve ser respeitada. Eu não posso entrar na do outro e me fazer passar pelo outro. Isso não está certo. Isso não está certo. Então, fica aqui essa explicação. Exatamente porque saímos de Benei Noach e aí a gente fica lendo, né? Benei Anusim, tá, muito bem, respeito e tudo, mas acho que precisa fazer a sua regularização, né? Benei Israel, que somos nós. Messiânicos, não somos nós, não são judeus. Não podem passar essa imagem de judeus. Isso é muito sério e não temos assim, qual é o grau? Qual é o grau de julgamento de Deus sobre esse tipo de comportamento? Eu acredito que Ele abençoe todas as boas religiões, desde que não fique imitando, quer dizer, outra e fazendo-se passar por outra. Esse é que é o pior. Esse é que é o pior. Temos tantos amigos, né?
católicos, evangélicos, espíritas, fazem todos os seus cultos, em nenhum momento dizem que são judeus. Em nenhum momento eu vi isso. Né? E eu vejo isso agora em tanta coisa que aparece aí nessas telas, de todas judeus messiânicos, sinagogas messiânicas. Isso não procede. Isso está errado sob os olhos daquele, de Hakadosh Baruch Hu, do santo bendito seja ele, no qual todos acreditamos. Shabbat Shalom, o Mevorá, possamos prosseguir sendo abençoados por Hakadosh Baruch Hu, paz, saúde, prosperidade para toda a humanidade. Nossos irmãos de outras crenças e que nos aceitam, todos merecemos Shalom, paz.